Estamos vivendo tempos difíceis. O mundanismo cada vez mais tem adentrado nas igrejas. Alguns cristãos hoje a gente só reconhece como cristãos quando a gente os encontra dentro da igreja. Alguns, se você encontra lá na rua, você não consegue ver a diferença, você não sabe fazer a distinção, porque está tudo muito parecido, as pessoas do mundo e as pessoas que dizem servir a Jesus. Então a coisa realmente não está fácil, não está fácil. Naquela época, no tempo do povo de Israel, Deus pediu ao povo de Israel, Deus deu ali uma ordem para que eles fizessem ali, colocassem um cordão azul nas bordas das suas vestes. E isso está escrito em Números capítulo 15, versos 37 a 41. Qual era o propósito, qual era o objetivo daquele cordão azul? Aquele cordão azul era, podemos dizer, uma identificação. Um israelita, ele deveria ser reconhecido onde quer que ele fosse visto. Quando alguém encontrava um israelita na rua, em qualquer um outro local, quando olhava não tinha dúvida, dizia: esse aí é um israelita, esse aí é um servo de Deus. Na própria veste já havia essa identificação, a identificação do cordão azul. Hoje, as vestes do povo que dizem servir a Deus, com as vestes do pessoal lá fora, não tem muita diferença, né? E não só nesse aspecto, o, o próprio, as próprias palavras, o linguajar também do servo de Deus deve ser um linguajar diferente, um palavreado diferente. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que falar de vós. Tito 2, versos 7 e 8. E aí hoje a gente vê as pessoas falando palavrão até nos púlpitos das igrejas, até mesmo nos púlpitos, as pessoas estão aí proferindo, falando palavrões. Então, no vestuário israelita deveria ser diferente, nas palavras, e a gente encontra uma prova disso lá em Mateus capítulo 27, Mateus 26, versos 73 e 74, quando Pedro estava ali com medo, assustado, fugindo, que chegou alguém ali e disse: tu também és um deles? Ele disse: não, eu não sou. Tu és, tu estava com ele. Não, eu não sou. Ele disse: tu és, porque o teu modo de falar te denuncia. Mesmo Pedro querendo negar, mas o palavreado dele, a forma como ele falava, a forma como ele conversava, a forma como ele se expressava, demonstrava que ele havia estado com Cristo, porque ele estava bem familiarizado, havia andado, aprendido com Jesus. Então, as palavras do cristão devem ser palavras saudáveis, não más conversações. Paulo ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é necessário que haja uma reforma, um reavivamento nesse aspecto. Será que estamos fazendo, como cristãos, será que estamos fazendo a diferença? Será que as pessoas estão olhando para nós e dizendo: esse aí esteve com Jesus? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 13. Quero ler. Diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e doutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eles disse: como que pode esses homens indoutos, homens que não estudaram, mas são homens corajosos, homens ousados? Realmente esses homens estiveram
com Jesus. Será que estão dizendo isso conosco? Quando as pessoas olham para a gente, será que vê a diferença? Eu sou de uma época em que as pessoas chegavam, isso, isso já aconteceu comigo algumas vezes, creio que de repente já aconteceu com você também. A pessoa chega, você não falou nenhuma palavra, você não disse que é crente, mas a pessoa chega, olha pertinho de você e diz: você é crente, você é evangélico, mas você não falou que você é. Mas o teu modo de falar, de se expressar, de agir, te identifica. Então, essa é a vontade de Deus para conosco. Nós não fomos colocados aqui para por acaso, fomos colocados neste mundo, fomos chamados para testemunhar, para repassar o amor de Deus para as pessoas, mas para isso precisamos ser pessoas diferentes. Lembre-se, um israelita, ele era conhecido, onde quer que ele fosse visto, onde quer que alguém o encontrasse, a pessoa olhava e não tinha dúvida. Esse aí é um verdadeiro israelita, esse daí é um israelita, esse daí é um servo de Deus. O que as pessoas estão dizendo quando estão nos observando hoje? Fica aí essa reflexão. Meu amigo, fique com Deus, inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito, para a gente continuar aprendendo juntos da palavra do nosso Deus. Um abraço, até mais.